muita gente dando o Flamengo como já na final, né, Vene Casagrande? Muita gente e eu também. Você também? Eu também. E eu também. Eu não vejo o Flamengo tomando 3 gols numa partida. O Flamengo está 10 jogos seguidos sem tomar gol. E quem me convence que o Flamengo vai tomar 3 gols e não vai fazer nenhum no Fluminense? No ano então, passado, eu cravo. 4. Ano passado era Vitor Pereira, era uma bagunça o Flamengo. O futebol Esse não ano é não tem uma bagunça. Não tem uma bagunça. O futebol assim como eu acho que o Vasco passa do Nova Iguaçu. Fala, torcedor flamenguista, vamos a mais um corte aí, dessa vez da SBT Esporte Rio. Crédito aí na descrição, total crédito ao canal e à emissora. Vamos ver aí o que Vene Casagrande falou sobre o jogo do Fla-Flu de ida e o que ele prevê para o jogo do Fla-Flu de volta. Confere comigo aí. Que momento, vive o torcedor Pede pra subir o brasileiro. hino que o Big Boy está pedindo pra subir, mas Sobe, pra mim menino, não sobe. sobe. Do futuro campeão carioca. Olha o corte aí, ó. Olha o corte aí. Pô, esquece, cara. Não tem como. Não tem como. Com todo respeito, não tem como. Não tem como o quê? O Flamengo não ser campeão carioca, gente. Emiliano, Ramon, jogadores do Vasco que assistem o programa, que eu sei que tem. Ouçam esse rapaz aqui, hein? Tite! Ouçam esse rapaz aqui, hein? Ou suquinho pra você também, tá? Suquinho pra você também. Suquinho é o que é, garoto? Zero suco. Zero suco. Vene Casagrande. Olha, no sábado o Flamengo e o Fluminense jogaram pela semifinal e o rubro-negro largou e largou bem na frente. Eu digo pelo desempenho do Flamengo. A Alcilene Brito vai contar a história desse jogo. Fala, Alci. 2 times que estão mais do que acostumados a se enfrentar. Até porque nos últimos 4 anos a dupla Fla-Flu dominou o Campeonato Carioca. E o atual campeão é o Tricolor. Com desfalques, a equipe de Fernando Diniz viu o rival começar a mandar na partida. Primeiro com Cebolinha fazendo esse chute e colocando Fábio para trabalhar. O camisa 11 vem de novo e quase faria um golaço, mas é travado. O rubro-negro queria chegar ao gol de qualquer forma, mas acaba desperdiçando muitas chances. Primeiro com Pedro na cara do gol. Depois com De La Cruz nessa jogada. Enquanto o Flamengo massacrava na partida, a primeira tentativa do tricolor foi só aos 20 minutos de jogo. Diogo Barbosa mandou longe. O Fluminense tentava se encontrar no duelo, mas estava difícil e o time da Gávea era quem ia em busca do gol. Pedro tenta até de bicicleta e carimba a trave. De novo, o camisa 9, que estava em uma boa conexão com a Arrascaeta, tenta, mas para em Fábio. Pedro queria fazer o dele, mas por enquanto o artilheiro não conseguia. E Eric Pulgar que achou Cebolinha para fazer de cabeça. O segundo tempo para o Fluminense teve a entrada de Marcelo, mas o jogo não estava para o tricolor. E é Cebolinha quem arranca para chutar bonito, mas a bola desvia. E aí o que estava ruim para o Flu ficou ainda pior. Falta dura de Thiago Santos em Cebolinha, o jogador toma cartão amarelo e o lance vai para o VAR que expulsa. Aí o Flamengo, que já estava na sede de gols, foi brigar por mais. Com Varela arriscando de longe, o uruguaio De La Cruz perde uma chance praticamente sozinho. E Vitor Hugo chuta da entrada da área e Fábio de novo aparece. E aí, aquela dupla que estava conectada desde o início da partida consegue uma boa. Arrascaeta cruza na medida e Pedro aparece para cabecear. Como sempre, né? O Arrasca, né, faz uns passes que só ele enxerga ali, né? Foi mais uma grande assistência dele. É claro que a gente trabalha durante a semana jogadas ali coletivas, mérito também do professor Tite, da comissão que trabalha muito bem esse equilíbrio, né, ofensivo ali. E fico feliz por mais um gol, mais uma assistência do Arrasca. Mas eu acredito que não só a gente, todos os jogadores tiveram um excelente desempenho, né, no jogo de hoje. E é esse crescimento que a gente quer. Pedro segue em fase iluminada. O gol foi o 9º dele em 9 jogos na temporada. Além de se tornar o maior artilheiro do novo Maracanã com 78 gols, ultrapassando Gabigol, que ficou fora da partida. Fico feliz por mais um gol, né, num clássico, né, contra o Fluminense.
Mas muito mais feliz ainda pelo resultado, pelo jogo que a gente fez coletivamente, né? E isso, claro, que facilita individualmente também. Como eu falei, né? O Flamengo ele vem crescendo, vem evoluindo, e é isso que a gente busca a cada jogo. E fico feliz por fazer mais um gol, um gol decisivo para dar um passo, né, importante, mas sabendo que não tem nada a ganhar e sabendo que vai ser mais um grande duelo contra o Fluminense. Praticamente dominando a partida, o Flamengo saiu na frente por uma vaga na grande final do Carioca e aumentou para 12 o número de clássicos do Rio que o tricolor não consegue vencer. A marca negativa e a gente está tentando sair dela. Os clássicos que a gente deixou de ganhar, a maioria a gente mereceu não ganhar mesmo. A gente tem jogado mal a maioria dos clássicos e por isso que a gente não conseguiu vencer. Nós temos que jogar bem, marcar bem para poder aumentar nossa chance de vencer. Para ficar com a vaga, o Fluminense tem que vencer por 3 gols de diferença para se classificar. A gente tem que melhorar muito o que aconteceu hoje no jogo. Ser um time completamente diferente, com outro tipo de postura, uma postura parecida quando a gente teve no segundo tempo, parecida, né? Que foi ótima também, mas foi muito melhor do que no primeiro tempo. E daí tentar fazer alguma coisa melhor. O placar foi o mesmo que da primeira semifinal em 2020. Fazer alguma coisa melhor é sacanagem, Fernando. Aí tu brincou. 23, que no jogo de volta o tricolor acabou vencendo de goleada. Mas nesse ano o desafio é Que continue com esse pensamento aí. diferente, já que terá que enfrentar o Flamengo, que não sofre gols há 10 partidas e que está cada dia mais consistente no ataque e na defesa. Um jogo digno da grandeza de um Fla-Flu, da qualidade técnica das duas equipes, de uma grande apresentação, com um resultado inconteste. Muito bem, esse homem tá fazendo a diferença, porque assim, tenho que falar desse Flamengo no jogo contra o Fluminense, ou Vene Casagrande? Tenho que falar, muito Negativo? que falar. Negativo não, mas isso. só de maneira positiva. Coisa positiva, né? Um ponto negativo, já que você me perguntou de algo negativo, não pode perder a quantidade de gols que perdeu. A verdade é essa, porque criou muitas oportunidades, era a chance do Flamengo golear o Fluminense, matar de vez a semifinal do Campeonato Carioca e fazer uma goleada histórica no Clássico Fla-Flu, que na Cara, o tanto de passe que o Arrascaeta e o De La Cruz deram nesse jogo foi coisa de louco. Perderam muitos gols, principalmente o Pedro ali. Muitas das bolas ele até conseguiu dominar bem. Mas a gente sabe que clássico é clássico, então a marcação estava muito acirrada em cima dele. E ele não conseguiu virar para bater, ou às vezes era desarmado. Mas foram bolas excepcionais que o Flamengo poderia ter matado o jogo. minha opinião, é o principal clássico nos últimos anos do futebol carioca. Dito isso, vamos para os pontos positivos. Foi um jogo impecável do Flamengo, tanto na parte defensiva, quanto no meio de campo, tanto no ataque. Se a gente for reparar, a marcação do Flamengo começando desde lá do começo do ataque. Os jogadores ofensivos marcando muito. Mas isso por quê, Fernandinho? Porque a preparação física do Flamengo está se destacando. A gente pode ver um Arrascaeta totalmente diferente no ponto de vista físico. Ele ficando até os minutos finais de jogo, dando carrinho, ajudando a marcação, inclusive dando um passe absurdo para o Pedro fazer um gol de cabeça. Então foi uma partida muito boa do Flamengo. Acho que é uma partida que deve servir de exemplo para a temporada. A gente pode ver o Rossi não fazendo nenhuma defesa. O Fluminense não conseguiu finalizar a gol do Rossi. Finalizou, mas no gol não acertou nenhuma bola. Então, assim, se o Fluminense jogou mal, foi graças à estratégia do Flamengo, graças à estratégia da comissão técnica do Tite. Então tem que elogiar o trabalho que o Tite vem fazendo. E eu quero falar novamente, elogiar novamente, eu não me canso de elogiar o que o De La Cruz vem fazendo desde quando ele chegou ao Flamengo. Parece que é um jogador que está há anos no clube. E novamente, mesmo não fazendo gol, mesmo não dando assistência, na minha opinião foi o melhor em campo. Ele dominou o meio de campo, claro. O que ajudou? A escolha do Diniz, que eu acho que o Pedrosa vai mencionar isso aqui. A escolha do Diniz não foi ideal, facilitou muito a vida do meio de campo do Flamengo, facilitou o De La Cruz, que comandou o meio de campo. Então o Flamengo fez uma partida impecável. Eu, na minha opinião, para mim, esse time está pronto. Talvez o Luiz Araújo seja o único jogador que não tenha titularidade absoluta ali, esteja brigando por posição, mas de resto, eu acho. Essa fala do Vene Casagrande aí é a única até agora que eu discordo. Para mim, o Luiz Araújo é titular, sim. O Luiz Araújo tem jogado muito. Ele evoluiu demais
Assim, antes do Tite chegar no Flamengo, ele já estava jogando bem. E após a chegada do treinador, ele evoluiu demais o futebol. E a gente está conseguindo ver mais ou menos quem é o Luiz Araújo em campo. Para mim, eu diria que na posição dele, eu já até disse em outros vídeos aqui, na posição dele, na função que ele faz, sendo agudo, só o Matheus Gonçalves hoje no Flamengo. Daquele lado ali. Até que o Cebolinha também joga invertido e ele consegue bagunçar um pouco aquele lado do lado adversário. Mas o Luiz Araújo, para mim, hoje é o melhor. Se ele é o melhor, ele não tem dúvida na titularidade. Essa é a minha opinião e eu discordo nessa fala aí do Vene Casagrande. Se vocês têm outra opinião, deixem aí nos comentários, porque é legal saber como vocês pensam também. Acho que esse é o time do Flamengo. Então, parabéns ao trabalho do Tite até o momento com a camisa do Flamengo. Que, repito, falei no começo do programa, mas para quem não viu, o Flamengo está há 10 jogos seguidos sem tomar gol. Isso é um absurdo. E outra, sendo um clube, um time sem maldade. Se a gente for reparar, não são muitas faltas, não são muitos cartões que o Flamengo leva. Então, assim, é uma disciplina tática. Disciplina tática absurda em todos os quesitos. O Flamengo muito bem. Eu brinco aqui, se vai ser campeão ou não, a gente não sabe. A verdade é o seguinte, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, para mim, o Flamengo é o grande favorito, porque eu não vejo o Flamengo tomando gol, eu não vejo o Flamengo perdendo jogos. E o tal equilíbrio que o Tite tanto buscava, enfim, ele encontrou. Ô Pedrosa, e o pessoal de casa, essa questão de 3 gols é porque o Flamengo também, assim como no Nova Iguaçu, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, o Fluminense precisa vencer essa próxima partida. Agora, Pedrosa... Por 3 gols de diferença. Por 3 gols, é. Ô Pedrosa, vamos lá. Diga pra mim uma coisa. Sim. O que está acontecendo com o Fluminense nos últimos jogos? O que a sensação que eu tenho, e eu não cobrei isso antes da Recopa, é que o foco era a Recopa. E eles... Ó, lembrando que o Pedrosa é vascaíno doente, tá? Vamos ver o que ele vai falar aí. Conquistaram o objetivo deles. Você acha que deu uma aliviada agora, vamos para uma próxima batalha que não é o Carioca? Ou, obviamente, um time do calibre do Fluminense não pensa desse jeito? Para mim, o Fluminense tem 2 aspectos que me chamam muita atenção. Primeiro é a postura, e é uma coisa que o Fernando Diniz falou na coletiva. É um absurdo um time como o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, estar a 12 clássicos sem saber o que é vencer. E isso tem muito a ver com como a equipe entra nesses tipos de jogos. Eu vejo um time muito anêmico mesmo. E muitas vezes você olha no primeiro tempo, o Flamengo, obviamente, tem todos os méritos que o Vene destacou aqui, mas é um Fluminense que estava com medo do Flamengo. Um Fluminense que não conseguia sair da sua intermediária. E aí, obviamente, também eu vou citar aqui as escolhas do Diniz. Não tem como ele escalar, e eu digo isso, gente, de uma forma muito branda, porque eu entendo, o Diniz já calou a boca de muita gente, não tem como colocar fulano com ciclano, aí ele vai lá, coloca fulano com ciclano e dá certo. Sim. Agora, quando você perde o André, só tem o Martinelli de primeiro volante, e você coloca Ganso e Renato Augusto no campo, aí, meu amigo... Contra o Flamengo. Contra o Flamengo, que tem Pulgar, que jogou muito, De La Cruz, que jogou muito também, 2 jogadores extremamente intensos, e o Arrascaeta, que domina as ações, aí você está pedindo para você perder o controle do meio campo e ser amassado. Porque volta o Luiz Araújo, volta o Everton Cebolinha, o Pedro fez uma partida maravilhosa e até discordo do Vene, não que o De La Cruz não tenha jogado muito, mas para mim o melhor do jogo foi o Pedro. É porque ele perdeu muitos gols, por isso mas que eu ele... Pra mim também o De La Cruz foi o melhor em campo. Até por esse motivo também, eu acho que o Pedro perdeu muito gol. E o De La Cruz, ele foi muito efetivo na função dele. Ele conseguiu achar muitas bolas ali. Só não terminaram com sucesso no gol. Agora sobre a fala do Pedrosa. Cara, você não pode dar o mérito, tirar o mérito do Flamengo e dizer que o Flamengo ganhou porque o Diniz escalou mal e botou o Ganso e o Renato Augusto, que cá entre nós são 2 craques. Os caras são gênios. São mais lentos? São. Mas ele cansa de fazer isso. Esse é o time do Diniz. É o sistema dele. Ele cansa de fazer isso nos outros jogos e botar os 2 para jogar. O mérito é todo do Flamengo. O Flamengo não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense trocar os passes que eles estão acostumados, que é o jogo deles. Então não tem como tirar o mérito do Flamengo.
um absurdo, ele perde gol e ele faz gol, e ele incomoda, ele vai dentro. Até no próprio balanço da marcação, o Pedro conseguiu incomodar o Fluminense e o Fluminense não conseguia sair do seu campo de defesa. Muito pelo contrário, era o Flamengo amassando e o Fluminense perdido, nervoso. Por quê? Porque seu principal jogador de saída de bola não estava em campo. Então, se você olha pra frente também, o Cano, que é um grande atacante, vive uma fase muito ruim em 2024. Eu não vi um jogo bom do Cano em 2024. A verdade é essa. Então você não consegue segurar a bola no ataque, o Fluminense sem pegada no meio campo, aí vai pro segundo tempo e o Diniz não coloca o John Kennedy. Ele opta por colocar o Lima, que até entrou um pouco melhor. O Fluminense dá uma leve melhorada ali no segundo tempo, aí o Thiago Santos é expulso e a partida vai por água abaixo. Só que me espanta muito ele preferir colocar o Lelê antes de colocar o John Kennedy. Não que o Lelê não mereça, mas o John Kennedy é muito mais jogador do que o Lelê. E eu não entendo essa teimosia do Diniz. Não dá, gente, está muito claro. Renato Augusto e Ganso, gênios, craques, mas para jogar em meio campo intenso, principalmente sem o André, não tem a mínima condição disso acontecer. Será que essa fase do Fluminense é muito pela fase do André também? Esse jogo ele não estava, mas nos últimos jogos, por exemplo, contra o Botafogo, ele não tem desempenhado, não tem sido aquele André que mesmo sendo um André mais ou menos, ele é um André ótimo. Para mim é o melhor cabeça de área hoje do Brasil. Mas o Fluminense depende muito, eu acho, do André, do desempenho dele, mais do que se imagina. Você acha, Vene, que é quase que uma André dependência do Fluminense ou não tem nada a ver? Eu não acho isso. Eu acho que nesse jogo, por exemplo, ele errou. Ele errou ao colocar o Renato Augusto e ele errou em manter o Renato Augusto até o fim. Porque, na minha opinião, ele percebeu o erro no primeiro tempo, ele teve a oportunidade de mudar, ele não mudou. Então, eu acho que assim, não concordo com isso. Acho que, claro, o André é um jogador extremamente importante. Tanto é que eu falei aqui no programa na sexta-feira que o Flamengo seria o favorito, muito graças a isso, a ausência do André. Mas eu não acho que seja por conta do desempenho do André na temporada, não. Em 10 segundos para eu chamar o vídeo do bastidor. Também não Você acho. Também não o Fluminense está mal de todas as formas e não é culpa só de um jogador. E tem um outro que não tá bem, né? Que é Germancano. Enquanto isso, o Pedro tá arrebentando. No vídeo dos bastidores divulgados pelo Flamengo, o Tite e o Pedro pedem calma para o elenco. Cadê? Mas deixar bem claro que não tem nada a ganho, né? Ano passado a gente abriu 2-0 também, serve de lição pra gente. Comemorar hoje, amanhã é folga, mas segunda já virar a chave. Sabemos que fizemos um grande jogo e continuar com esse mesmo foco, mesma concentração. Foi lindo hoje, foi bonito. O espírito que a gente entrou em campo foi o que determinou o resultado. Eu não sei o que vai ser no sábado, mas eu tenho muita certeza que nós vamos botar na nossa cara, no nosso jeito, na nossa forma de jogar. O Vene Casagrande, o Fluminense que tem sido uma pedra no sapato nesses clássicos regionais para o Flamengo, eu digo, em levantar taças nos últimos anos, e aí chega o Tite e resolve. Mas já tá ganho mesmo? Aquele Vene personagem do início do programa, já ganhou, já gravou. Mas o Vene Casagrande, aquele educadinho, o Vene Luiz sai de cena, o Vene Casagrande jornalista vai entrar em cena. Claro que assim, eu considero o Flamengo favorito para ganhar o Campeonato Carioca. Não pelo elenco que tem, mas pelo desempenho do Flamengo. Mas eu acho que sim, o Flamengo é o grande favorito para esse duelo. Eu, de fato, não vejo. Assim, se eu tivesse que apostar um dinheiro, eu não vejo o Flamengo levando 3 gols e não fazendo nenhum. E aí, chega na final, vai pegar tanto o Nova Iguaçu ou o Vasco. Eu também não vejo o Flamengo perdendo para esses dois adversários em 2 jogos e tendo a vantagem do empate nos 2 duelos. Então, por isso que eu acho que o Flamengo, sim, tem tudo para ser campeão carioca. Olha, nos últimos anos, o que eu acho que tem um time que, mesmo tecnicamente estando atrás nos últimos anos do Flamengo, mas que vira uma potência nervosa, esse time é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama passando pelo Nova Iguaçu, porque o Vasco precisa passar do Nova Iguaçu, e a gente já falou isso várias vezes. Vai ser um clássico bem legal, hein, Vene Casagrande? Claro. Põe lá na tela, quais serão os finalistas do Campeonato Carioca? Flamengo, 51% a galera tá votando no Flamengo. Fluminense com 7%, Vasco com 26% e tem um povo acreditando no Nova Iguaçu, o povo acreditando mais no Nova Iguaçu do que no Fluminense. Ô, Pedrosa, pra você o Flamengo já tá na final? Acho muito difícil, Fernanda, principalmente por causa da vantagem do empate. Tirar 2 gols de diferença, empatar, por exemplo, fazer um 2-0, fazer um 3-1, seria até possível. Agora, você conseguir fazer 3 gols e não tomar gol, porque não é só fazer 3 gols. Você não pode tomar gol. E você está falando de um time que tem Pedro, que tem Arrascaeta, provavelmente pode ter a volta do Gabigol na próxima partida. Isso é um time absurdo. Como elenco, o Flamengo é animal. Então, assim, eu duvido muito que o Fluminense consiga, da forma que joga, não tomar gol do Flamengo.
Flamengo. Mais do que fazer. Eu acho muito difícil o Fluminense não tomar gol do Flamengo. Vocês concordam com a expulsão do Thiago Santos? Concordo. Inclusive, foi um erro da arbitragem. Porque ele deu cartão amarelo, ele não teria expulsado se não tivesse o VAR. O VAR teve que chamar, sendo que foi um lance nítido para expulsão. Qual foi outra reclamação do Flamengo em relação ao erro de arbitragem? Essa foi a que mais chamou a atenção. E teve um pênalti também que eles reclamaram, que o Bruno Spindel reclamou, um pênalti, que na minha opinião também foi pênalti, se eu não me engano, em cima do De La Cruz. Que, foi Martinelli com De La Cruz. É isso, foi pênalti. Eu revendo o lance depois, eu achei pênalti. Então, assim, foi uma arbitragem ruim. E falo o que eu falei anteriormente. Tá certo o Flamengo reclamar mesmo ganhando. Porque não adianta você só reclamar quando perde, porque senão Mas fica parecendo... principal é reclamar quando erra para você. É isso. Não. É a seu favor. Não, claro. Isso é o mais importante pra mim, mas isso ninguém vai fazer, né, Vini? Não, nem eu quero que o Botafogo faça, mas seria o ideal, independentemente disso, acho que assim, a arbitragem é ruim, ponto, acabou. Então foram esses dois lances aí que a diretoria do Flamengo reclamou, e eu acho que reclamou de maneira correta. Agora, só desenha como que vem o Diniz pra essa final, que ele, quando ele precisa de um placar com gols, ele faz o totoca da cabeça e tira zagueiro e bota volante. Não sei qual é o desenho, não, Fernanda. Ultimamente está sendo difícil prever. Vai ficar complicado. Se ele deixa o Renato Augusto até o final do jogo e não coloca o John Kennedy em campo, eu não sei o que ele está pensando. Eu não sei. Eu gosto muito do Diniz. Acho que é um dos melhores técnicos que a gente tem no Brasil, o atual campeão da Libertadores. Isso aí, tudo isso tem que ser falado. É óbvio, é fato. Agora, não deu para entender o que ele fez no último jogo contra o Flamengo. E eu não sei o que ele vai fazer no próximo jogo para conseguir tirar esse resultado. Porque se ele não colocou o John Kennedy, que é um moleque que faz gol no final da Libertadores, por que ele vai colocar agora contra o Flamengo? Na hierarquia que eu vi dentro desse jogo, o Lelê tá na frente do John Kennedy. Então eu não sei o que pensa o Diniz. Inclusive, os jogadores do Fluminense, eles têm que fazer uma autoavaliação, porque a gente pôde ver uma entrevista do Felipe Melo, assim, que eu discordo de tudo que ele falou. Porque, na opinião do Felipe Melo, o Fluminense estava jogando de frente com o Flamengo, fazendo um bom jogo até a expulsão. Sendo que eu discordo, porque o Fluminense em nenhum momento mereceu vencer o jogo, em nenhum momento foi melhor que o Flamengo. Então, de fato, o Felipe Melo pensa isso, porque se ele pensa isso realmente, aí é para o torcedor tricolor se preocupar. Porque parece que o Fluminense está muito bem obrigado. E não está. O Fluminense foi campeão da Recopa jogando mal. O Fluminense vem jogando mal. E jogou muito mal contra o Flamengo por vários motivos. Um deles porque o Flamengo foi superior, mereceu a vitória. Agora, se o Felipe Melo pensa isso aí, tá tudo errado. Então esse é mais um react aí do canal Tradição Flamengo. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se você ainda não é um inscrito do canal e é novo aqui, já se inscreve e ative o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E lembrando novamente todos os créditos aí a SBT Esportes Rio, ao canal Flá TV e ao canal do Fluminense. Lembrando também que você pode se inscrever no canal Flá TV e ajudar o nosso Mengão a ter mais seguidores no canal.